Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Na última classe nós falamos sobre métodos estáticos e uma classe antes dessa nós falamos sobre atributos estáticos. Agora, para fechar sobre o modificador estático, vamos falar sobre blocos de inicialização estáticos. Vamos aproveitar a nossa classe cliente que nós temos aqui em bloco de inicialização. Bom, para não misturar os conceitos, nós temos em bloco de inicialização, vamos copiar a classe cliente. Selecione Ctrl C, em classes, pressione Ctrl V. Em seguida, cliente teste, novamente Ctrl C, Ctrl V. Porém, em cliente teste, vamos remover esse import daqui. E aqui em cliente vamos adicionar import class para blocos, para modificador estático. Ok? Então aqui no cliente nós não temos nenhuma importação, nós podemos começar daqui. Então, nessa classe cliente, nós criamos aqui um atributo parcelas e nós imaginamos que ia ter um drop down, um combo box, e esse drop down ele deveria exibir o valor de 1 a 100. No caso você não lembre, Faces, a gente viu aqui no showcase. Nós temos aqui o drop down e a nossa ideia é que você teria as parcelas e elas seriam exibidas do valor de 1 até 100. Então, para você não ter que ficar inicializando o array, nós criamos um bloco de inicialização e nesse bloco de inicialização nós pegamos e colocamos as parcelas de 1 a 100. Bom, esse código está funcionando, porém ele não é o melhor código. Por quê? Vamos ver aqui, nós temos aqui dentro do bloco de inicialização, nós já temos um print. E vamos aqui no cliente, na classe cliente teste. Nós temos um cliente, vamos duplicar duas vezes, Ctrl D, C1, C2. Ctrl Shift F10. Então, o que você pode ver é que, independente de quantos objetos você tenha, um bloco de inicialização ele sempre vai ser executado. Porém, independente do objeto, independente da quantidade de objetos cliente que nós criarmos aqui, a quantidade de parcelas sempre terá que ser 100. Então, nós vimos nas últimas aulas como nós podemos fazer para criar métodos estáticos. Qual a função do método estático? A função do método estático, do atributo estático, é ter o valor compartilhado com todos os objetos. Ou seja, não vai mudar. Independente do objeto, ele não vai mudar porque pertence à classe. Então, aqui, nós temos um cliente, nós temos outro cliente, nós temos outro cliente, C, C1, C2. O que eu quero é, se a parcela nesse cliente aqui é 100, nesse cliente aqui, a parcela também tem que ser 100 e a parcela também tem que ser 100. Caso eu troque para 200, vai ter que ser 200, 200, 200, ou seja, é um atributo que ele tem que ser igual, independente da quantidade, independente do objeto que você está trabalhando. Nós aprendemos que para fazer isso, você tem que transformar esse cara em estático. E quando você transforma ele em estático, você precisa transformar em estáticos os métodos de acesso. E você não pode utilizar mais o this. Você vai utilizar agora cliente.parselas.
parcelas. Na verdade, os 7 parcelas aqui você não precisa, né? Porque você já está fazendo no bloco de inicialização. Então, vamos deixar só o get parcelas. Então, lembre-se, um bloco de inicialização não estático pode acessar atributos estáticos. Por quê? Porque esse atributo estático já vai existir antes mesmo de você ter esse bloco de inicialização. Vamos ver aqui, Shift F10. Ok, continua a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, nós temos aqui exibindo a quantidade de parcelas, vamos, em vez de usar esse for para diminuir esse valor aqui, nós vamos fazer o seguinte, comentar esse for, salt, tamanho, mais c ponto. Não criei o método get aqui, public static int get parcelas. Na verdade, não vamos utilizar o C, vamos utilizar o cliente ponto get parcelas. Então nós temos aqui um pequeno ponto length, ponto length, ponto length. Criamos 3 vezes aqui. Vamos ver, Shift F10. Então nós temos o valor 100, 100, 100. Nós criamos 3 blocos de inicialização. Independente do objeto, nós precisamos de 3. Então nós criamos 3 blocos de inicialização e atribuímos o valor 3 vezes para essa variável estática, quando na verdade nós só precisávamos apenas uma vez. Só que lembre-se, o bloco de inicialização estático ele sempre será executado no momento da criação. Então pode ver aqui que quando você aloca espaço e memória, cada atributo de classe é criado e inicializado com seus valores default, o bloco de inicialização é executado. Em seguida é o construtor. Porém, caso você esteja criando algo que é para inicializar uma variável estática, você pode utilizar um bloco de inicialização estático. Simples, você só utiliza a palavra static antes do bloco de inicialização. Agora, temos que tomar muito cuidado. Por quê? O bloco de inicialização estático, ele vai ser executado apenas uma vez. Antes de qualquer bloco de inicialização, antes de construtor, antes de qualquer coisa. Quando você chamar essa classe, quando em algum momento a JVM ver um nome cliente, a classe cliente sendo usada em algum lugar do pacote modificador estático, ele vai executar esse bloco estático. Então esse bloco estático só será executado uma vez. Para provarmos isso, vamos executar essa nossa classe agora. Nós estamos chamando 3 vezes a classe cliente. Pressione Shift F10. Então você pode ver que o bloco de inicialização foi executado apenas uma vez. Quando essa classe ela for carregada de alguma forma pela JVM. Seja você criando um objeto, seja você chamando um método estático, um atributo estático. Só no momento do carregamento dessa classe é que vai ser utilizado, que vai ser executado o bloco estático. O que acontece se você tiver mais de um bloco estático? Eles serão executados na ordem em que eles aparecerem. Ctrl D. Shift F10. Então nós temos aqui dentro o bloco de inicialização, bloco estático 2, bloco estático 3. Mesmo quando nós criarmos 3 objetos, blocos estáticos só serão executados uma vez. Mesmo que você tenha um bloco de inicialização, vamos trocar o nome, bloco de inicialização estático. Vamos criar aqui um bloco de inicialização não estático e executar essa classe, Shift F10.
Então você pode ver que primeiro foi o bloco de inicialização estático, em seguida estático 2, estático 3 e depois foi o bloco de inicialização não estático. Só antes desse 1 aqui, nós vamos ter que mudar essa ordem para posição 0. Bloco de inicialização é executado quando a JVM carregar a classe. É executado apenas uma vez. Então, o bloco de inicialização estático é executado apenas uma vez. O que para a gente é bom. Então, vamos remover esses dois blocos aqui. Vamos remover esse aqui. Por quê? Porque parcelas, ela deve ser inicializada apenas uma vez. Nós não devemos ficar gastando processamento e memória, sendo que a parcela terá esse valor 100 para todos os objetos. Então, como aqui deverá ser 100, 100, 100, nós devemos executar só uma vez quando essa classe é carregada e reutilizar esse valor para todos os objetos. Então, por enquanto, essa é a ordem que você precisa lembrar. Caso você ache mais fácil, 1, 2, 3, 4, 5. Então, depois que o bloco de inicialização é executado, aí em seguida vem a alocação de espaço na memória para o objeto, cada atributo de classe é criado e inicializado com os valores default, os valores explícitos, o bloco de inicialização é executado e em seguida é o construtor. Então, o nosso passo a passo para criar um objeto está ficando bem grandinho. Então, bloco de inicialização estático é isso, não tem muito segredo. Não é uma coisa que você vai ficar utilizando várias vezes. Tem um uso bem específico. Então, nessa aula é só, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.